Marido e mulher, vatmanei. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Colossenses 3, 8-19. Mulheres, sede vós, igualmente, submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro 3, 1-7. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Efésios 5, 2-2-3. Na última lição mencionamos como escolher um companheiro. Esses ensinamentos parecem ser principalmente endereçados aos jovens irmãos e irmãs. Mas, nem todos em nosso meio são jovens e alguns já são casados. Além disso, haverá mais pessoas salvas no futuro. A Bíblia tem um ensinamento definido para os casados. Certas passagens dão instruções aos maridos e outras às esposas. Antes de casar-se, a pessoa deve procurar o companheiro ou companheira adequado. Mas, depois de casado, o homem precisa aprender diante de Deus como ser esposo, da mesma forma que a mulher tem necessidade de saber qual o seu papel como esposa. Através desse aprendizado, os problemas no lar e na igreja se tornarão menores. Gaste tempo para aprender. Antes de tudo, a pessoa casada, marido ou mulher, precisa ter em mente que o seu papel é da maior importância. Um assunto sério. Antes que alguém possa exercer uma profissão, ela precisa preparar-se convenientemente. Um médico tem de estudar medicina e treinar durante vários anos, o professor precisa cursar 4 ou 5 anos de escola superior, o engenheiro tem de completar um curso de pelo menos 4 anos na faculdade, a enfermeira estuda também 4 anos na escola de enfermagem. Não é então estranho que alguém possa ser um marido ou esposa sem um dia sequer de treinamento? Não é de se admirar que existam inúmeros homens e mulheres que não são bons cônjuges, por nunca terem aprendido. Se ficasse doente, será que eu iria confiar-me aos cuidados de um médico ou enfermeira principiantes? Se preciso de alguém para ensinar uma criança nos estudos, pediria ajuda a um analfabeto? Se vou construir uma casa, ousaria contratar um arquiteto sem as necessárias qualificações? Como, então, podemos pensar que alguém possa ser esposo ou esposa sem jamais ter aprendido? Nossos pais raramente nos ensinam como ser maridos ou esposas. Simplesmente nos casamos quando temos o dinheiro ou a capacidade de sustentar uma família. Mas esta falta de preparo é justamente o ponto onde começam os problemas futuros da família. Duas pessoas sentem-se repentinamente impelidas a casar-se como se tivessem sido feitas uma para a outra. Entretanto, elas não têm realmente o mínimo preparo para um empreendimento desse tipo. Como pode tal família ter sucesso? Assim sendo, é nossa responsabilidade persuadir aos novos convertidos da necessidade de preparação em qualquer coisa que empreendamos durante a nossa vida. Uma outra impressão que deve ser transmitida aos novos convertidos é que a tarefa de ser marido ou esposa é a mais difícil do mundo. Todos os outros tipos de trabalho estão confinados a certas horas, mas este é um trabalho de 24 horas. Todos os outros trabalhos concedem aposentadoria, menos este.
Trata-se da tarefa mais exigente e séria de todas. 2. Como remediar a situação? Visto que tantos já se casaram sem ter tido qualquer preparo, precisamos deixar as coisas como estão, concentrando-nos assim na tarefa de melhorar a situação já existente. Ao compreender como é grande a responsabilidade de constituir família, os maridos devem estar dispostos a aplicar medidas corretivas a fim de aprenderem a desempenhar o seu papel, e as mulheres, por sua vez, devem fazer o mesmo. Ainda que tenha sido treinada para tratar a família como faria um profissional, a pessoa mesmo assim pode falhar. Quanto mais então estará uma família condenada, se a atitude da pessoa para com ela for por completo descompromissada, descuidada. O indivíduo deve concentrar todas as suas energias no casamento e manter-se mais diligentemente ocupado com ele do que com outras coisas. A família não escapará ao fracasso se for tratada com leviandade. De forma a fazer da sua família um sucesso diante de Deus, você deve levá-la a sério e gastar tempo com ela. Qualquer fracasso que tenha ocorrido precisa ser transformado em sucesso. O casamento é um empreendimento tão sério que precisa ser bem-sucedido. Todos os irmãos e irmãs casados devem, portanto, aceitar sua responsabilidade diante de Deus. Uma vez que o casamento é mais difícil do que qualquer profissão, ninguém deve esperar para aprender com toda diligência como sair-se bem nele. Feche os olhos. A primeira coisa a aprender depois do casamento é fechar os olhos para que você não possa ver. Quando duas pessoas moram juntas como esposo e esposa, dia após dia, ano após ano, sem férias ou licença por motivo de doença, cada uma delas tem muito tempo para descobrir as fraquezas da parte oposta. Portanto, tão logo você se case, precisa fechar os olhos. O alvo do casamento não é descobrir as fraquezas do seu companheiro para a vida. Lembre-se, ela é sua esposa e não sua aluna, ele é seu marido e não seu aprendiz. Não lhe é pedido que você descubra as dificuldades e fraquezas de seu cônjuge e o ajude a corrigi-las. Uma família deve ser edificada sobre um alicerce sólido. Portanto, antes de se casar você deve abrir bem os olhos para ver tudo, até mesmo as possíveis dificuldades. Mas, depois de casado, você não deve mais procurar ver. Se quiser preocupar-se com as mínimas coisas, terá oportunidade de sobra para isso. Depois que Deus os uniu, ambos terão tempo bastante, talvez 50 anos, para descobrir as fraquezas um do outro. Por esta razão, a primeira coisa irmãs casados devem fazer, é fechar os olhos para as dificuldades e que os irmãos fraquezas de seus companheiros. Você descobrirá muitas sem olhar. Quantas outras vai descobrir se procurá-las intencionalmente? Ao unir um casal, o plano de Deus foi o de que houvesse submissão e amor na família. Ele não pediu aos cônjuges que descobrissem e corrigissem as faltas um do outro. Deus não estabeleceu os maridos como instrutores de suas esposas, ou as esposas como mestras de seus maridos. O marido não necessita mudar a mulher ou esta a seu marido. Seja qual for o tipo de pessoa com quem você se casar, deve esperar viver com ela toda a sua vida. Não procure intencionalmente as dificuldades e fraquezas com vistas a ajudar. Tal conceito de ajuda é basicamente errado. As pessoas casadas precisam aprender a fechar os olhos. Elas precisam aprender a amar e não tentar corrigir. Aprenda a se adaptar. A adaptação é uma lição que necessita ser aprendida imediatamente após o casamento. Não importa quão parecido seja o temperamento do casal, mais cedo ou mais tarde eles descobrirão muitas diferenças. Os seus pontos de vista, gostos e antipatias, opiniões e inclinações ainda serão diferentes. Portanto, logo após o casamento, eles precisam aprender como se adaptar um ao outro. 1. Ande a metade do caminho. O que significa adaptação? Significa que eu encontrarei o outro cônjuge na metade do caminho. Será melhor se esta atitude for mútua. Mas, caso não haja reciprocidade, você mesmo pode percorrer pelo menos a metade do caminho. Entretanto, muitos problemas serão resolvidos se puder sair de sua posição e andar todo o caminho. Quando isso não for possível, ainda será bom ir ao encontro de seu companheiro até a metade do caminho. Em outras palavras, depois que o irmão e a irmã se tornam esposo e esposa,
ambos precisam aprender a fazer ajustes em todas as coisas. Se você puder ajustar-se pelo caminho todo, isso é ótimo. Caso negativo, procure adaptar-se pelo menos quanto à metade do caminho. Aprenda a ir ao encontro do outro. Não insista em suas opiniões, mas disponha-se a modificar seu ponto de vista. Embora você tenha as suas próprias ideias, aprenda a adaptar-se aos conceitos do seu parceiro na vida. Se um casal jovem aprender a adaptar-se um ao outro durante os primeiros 5 anos de casamento, eles terão um lar pacífico e feliz 5 anos mais tarde. Mas se durante os primeiros 5 anos nenhum dos dois aprender o que é adaptação, isto é, nenhum dos dois encontra o outro a meio caminho, tal família dificilmente pode esperar harmonia no futuro. O casamento não é um assunto simples. Para se ter uma boa união é preciso tanto tempo como esforço. Adaptar-se significa descobrir o que incomoda o outro. Alguns detestam o barulho, enquanto outros se enervam quando há silêncio. Certos indivíduos precisam estar envolvidos em muitas atividades para se sentirem felizes, mas outros dificilmente podem viver assim. É neste ponto que entra a adaptação. Um deve diminuir o barulho, enquanto o outro deve permitir algum. Assim eles se encontram a meio caminho. Suponhamos que a esposa seja extremamente cuidadosa enquanto o marido é muito relaxado. Exigir que o relaxado acompanhe por completo o cuidadoso poderia levá-lo a jogar um dia tudo para o alto e gritar que a esposa deve voltar para a casa dos pais. Também a esposa, ao descobrir que o marido é tão descuidado, pode alegrar-se com a oportunidade de retornar à sua antiga família. 2. Aprenda a negar-se a si mesmo. Como cristãos, precisamos aprender a negar-nos a nós mesmos. Negar-se a si mesmo significa adaptar-se aos outros. Tanto o marido como a esposa devem procurar adaptar-se melhor. Então, pelo menos, haverá paz na família. Onde houver a negação do eu, haverá adaptação. Quando este elemento está ausente, a adaptação também estará. Os crentes jovens devem compreender que a adaptação na família não envolve apenas algumas poucas coisas, mas pode mesmo incluir centenas ou mesmo milhares de aspectos. Isto é o que G. H. Pember chama de disciplina familiar. Como a vida em família exige muita adaptação, pode-se dizer que há disciplina no viver em família. Você tem de aprender a pôr de lado a sua opinião e aceitar o ponto de vista do outro. Mostre apreciação e sensibilidade. Uma vez casado, você deve imediatamente aprender a apreciar os pontos fortes de seu parceiro. 1. Observe os pontos fortes do outro. Precisamos não só nos adaptar e fechar os olhos para as fraquezas, como também aprender a apreciar os pontos fortes da outra parte. Nós devemos ser sensíveis às coisas que são bem feitas. O relacionamento familiar será grandemente prejudicado se o marido não souber como apreciar a esposa, ou se a esposa não der valor ao marido. Lembre-se, não precisamos adular nossa mulher ou satisfazer a vaidade de nosso marido, basta que um aprecie o outro. Aprenda a reconhecer os pontos fortes, as virtudes e a beleza do seu cônjuge. Em certa assembleia local existe um irmão responsável de quem todos falam bem. Mas não se pode perguntar à esposa dele a seu respeito, pois ela sempre afirma que o marido é o pior de todos. Ela sempre critica o esposo, deixando ver que ele não está qualificado para ser o irmão responsável. Por quê? Talvez porque goste de mandar no marido. Ao ver-se rejeitada, ela o acusa de não possuir as qualidades necessárias para o cargo. Todos os irmãos e irmãs na assembleia submetem-se a ele, apenas sua esposa não o respeita. Como pode haver beleza numa família assim? A situação às vezes é inversa. Com exceção do marido, a maioria das pessoas pode sentir que a mulher é uma boa esposa. Eu me lembro de um ano em que me achava em Pequim, quando numa reunião muitas pessoas que conversavam num grupo começaram a elogiar grandemente uma certa irmã. Em meio à conversa, o marido dela entrou na sala. Muito naturalmente aquelas pessoas continuaram louvando a irmã em questão, mas o marido não disse palavra. Seu silêncio deu a entender o que lhe ia pela mente. Quem de vocês sabe que me casei com a pessoa errada? Um pensamento desse tipo certamente destrói a família. 2. Demonstre a sua apreciação. A apreciação de um marido pela esposa não pode ser menor que de qualquer outra pessoa. Sua apreciação talvez não seja maior, mas, pelo menos,
ela não deve ser menor do que a dos demais. Por que se casou então se apreciava tão pouco o seu valor? Sua percepção estava errada naquela época ou está errada agora? O mesmo se aplica à esposa. Por que se casou com esse homem se sente que ele é a pessoa errada? Você mesma deve estar errada. Para se ter uma família feliz, a apreciação mútua é essencial. Que não aconteça que outros elogiem o seu companheiro na vida enquanto você o critica. Observe os pontos fortes de seu companheiro e esteja consciente das virtudes dele ou dela. Sempre que surgir uma oportunidade, confesse em público o que você observou e sentiu. Isto não é fingimento, pois você está dizendo a verdade. Quando o casal aprecia um ao outro dessa forma, o laço familiar se fortalece. Se não houver uma manifestação desse tipo, muitos mal-entendidos e problemas surgirão. Havia na Inglaterra um irmão que jamais disse à esposa que apreciava qualquer coisa que ela tivesse feito. Esta irmã se achava naturalmente preocupada em ter falhado como esposa e como cristã. Ela se preocupou a ponto de ficar doente e morrer. Enquanto agonizava, o esposo lhe falou: "Não sei o que vou fazer se perder você, pois foi sempre tão boa para mim. O que acontecerá a esta família se você morrer?" "Por que não disse isso antes?" perguntou a esposa. "Eu sempre sentia que não era boa o bastante. Eu me culpava todo o tempo. Você nunca fez um elogio, mostrando que eu fizera algo bem feito. Eu me atormentei até ficar doente e agora até a morte." Lembre-se, uma família realmente necessita de palavras cheias de amor. Seria melhor se tais palavras fossem ditas com frequência. Os maridos e esposas devem aprender a se apreciar mutuamente e a falar com amor um do outro. Sei que alguns irmãos não alcançam êxito porque as esposas não os apreciam devidamente. Elas sempre dizem que os maridos não são suficientemente bons, e estes passam então a acusar-se a si mesmos. Suas esposas fazem o papel de suas consciências. Desde que justamente aquelas que deveriam conhecê-los melhor, as esposas, os consideram inúteis, os maridos concluem que eles não devem prestar para nada. Por essa razão, vamos lembrar que o sucesso ou o fracasso de uma família depende muito da apreciação e do reconhecimento dos pontos fortes e das virtudes de cada um, tanto quanto da restrição em notar as fraquezas e problemas um do outro. Seja cortês. A cortesia é uma qualidade que deve estar sempre presente na família. É inaceitável não ser cortês. Todos devemos mostrar cortesia para com as pessoas. Não importa a familiaridade que você tenha com alguém, você perderá um amigo se não lhe mostrar cortesia. Paulo nos diz que o amor não se conduz inconvenientemente, 1 Cor 13h05. Muitas vezes os problemas familiares são causados por pequenas coisas. A pessoa é sempre menos afável quando está em casa. Você pensa que, desde que sua esposa ou seu esposo é a pessoa com quem tem maior intimidade, pode ser menos atencioso com ela ou ele. Mas é preciso lembrar que a cortesia embeleza o relacionamento humano. Se for removida, todos os aspectos desagradáveis da vida serão expostos. Não importa quão familiares sejam as pessoas, a cortesia precisa ser mantida. Um irmão explicou isto muito bem, dizendo que a cortesia é como o óleo lubrificante colocado nas máquinas, sem ela haverá fricção e sentimentos desagradáveis. Em palavras. Aprenda a dizer muito obrigado, ou desculpe-me. Palavras gentis tais, permita-me, ou por favor, devem ser usadas frequentemente. Se você eliminasse essas palavras não seria capaz de fazer amigos. Quanto mais necessárias são elas na família. Os cristãos precisam lembrar, o amor não se conduz inconvenientemente. As palavras amáveis devem ser constantemente empregadas no lar. 2. No vestir. Não basta que as suas sejam polidas e as suas maneiras corteses, mas também o seu trajar deve ser cuidadoso. Desde que você gosta de se vestido com cuidado diante de seus amigos, também deve vestir-se asseadamente em seu lar. Você não deve ser negligente no vestir. Evite ser descuidado devido à familiaridade, pois esta pode criar o desrespeito. Quem é tão familiar quanto um esposo e esposa? O asseio, portanto, não deve ser negligenciado. Você deve trajar-se com cuidado.
Não se vista desrespeitosamente em casa. 3. Nos modos. Os modos devem ser graciosos. É melhor que você passe o prato com as duas mãos, a menos que ele tenha sido planejado para uso com uma só mão, de acordo com o costume chinês. Esta é a maneira educada de fazê-lo. Quando você passar uma faca ou uma tesoura para alguém, não aponte o lado afiado para ele. Quando entregar algo, não o jogue. As maneiras amáveis devem ser mantidas, especialmente em casa. Você pode ganhar 3 segundos jogando em lugar de entregar um objeto na mão de outra pessoa, mas os resultados poderão ser bastante desastrosos. Aprenda a ser cortês. Tenho tido suficiente contato com famílias para saber que se uma pessoa é educada, ele ou ela terão poucos problemas no lar. É quase uma regra geral que se o casal for cortês um com o outro, a família pelo menos terá tranquilidade. Haverá menos barulho de pratos e de garfos. Toda família onde falta cortesia está sempre envolvida em conflitos. Creio que ninguém visitaria o lar de uma mulher se ela tratasse os amigos como trata o marido. Ninguém se associaria com um homem que tratasse os colegas da mesma forma como se dirige à esposa. Vamos dizer aos irmãos que suas esposas têm suportado o que seus colegas não poderiam aguentar. Diga às irmãs que os irmãos têm sido muito pacientes com elas, que mesmo as suas amigas não seriam capazes de suportar o tratamento que elas têm dado aos seus maridos. Ser descortês é grosseria e um cristão não pode ser rude. Aquele que tem aprendido a Cristo, Efésios 4:20, Darby, não pode ser uma pessoa grosseira. 4. No tom de voz. Nosso tom de voz também precisa ser cordial. É possível proferir as mesmas palavras com modos e tons diferentes. O chefe usa um certo tom ao falar aos seus subordinados. Os amigos falam uns com os outros em tom amigável. O amor fala com uma voz amável, enquanto o ódio se expressa em tom de ira. Há dificuldade com muitas pessoas que elas usam uma voz desagradável no lar por terem esgotado a sua voz amável fora de casa. Elas são corteses com seus colegas de trabalho, pacientes com os doentes no hospital, e cuidadosas ao falar com os alunos na escola, mas não se importam com a voz que usam em casa. Se usassem o mesmo tom de voz no escritório seriam, sem dúvida, sumariamente despedidas. Como manter um lar, quando se ouve ali apenas um tom rude de voz? Se o tom não for correto, a família não será pacífica. Lembre-se que nenhuma palavra descuidada, nenhuma voz dura ou áspera, nenhum tom de orgulho ou de pena de si mesmo, nenhuma entonação de martírio ou de amor próprio devem ser usados em casa. O amor não se conduz inconvenientemente, nem mesmo na voz. Extraído do livro Fazei Tudo para a Glória de Deus, Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.